E a Inês lá em casa. Eu sou contra o confinamento porque eu acho que o confinamento não é uma resposta que permita salvar vidas nem salvar o bem-estar da população. E, portanto, a discussão aqui não é quem é que quer salvar vidas ou não, todos queremos. A questão aqui é se nós vamos continuar numa espécie de emotional turn que tem sido o grande padrão do jornalismo, que é contar mortes descontextualizados da situação demográfica, social, política e até da sazonalidade, porque de facto hoje o que nós sabemos sobre os confinamentos é que os países não têm números significativos, nem os estados dos Estados Unidos, que é o caso da Califórnia, dos que mais confinou e isso não evitou a progressão. Há outros fatores que têm condicionado a evolução da pandemia e certamente o confinamento não é a principal. Isto porquê? Eu gostava de chamar a atenção para alguns dados. Nós tivemos um número de estamos em 500 e muitos mortos por dia no meio de uma vaga de frio. 150 são de Covid, ou são com Covid. Nem sempre as pessoas positivas de Covid morreram por causa do Covid ou em consequências do Covid, porque há uma metodologia que obriga a que toda a gente que esteja positiva para Covid seja considerado morto de Covid. Mas vamos assumir que sim. Nós continuamos a ter imensa sobremortalidade. Essa sobremortalidade, por acaso, coincide com uma vaga de frio. Com uma vaga de frio num país onde mais de metade das pessoas diz que não tem dinheiro para aquecer a casa. Ora, nós sabemos que a partir de 3 dias de frio, a taxa de mortalidade sobe. Eu ouvi o Dr. Jorge Turgal esta semana dizer cerca de 3%, se não estou em erro. Portanto, nós não podemos tomar medidas que geram um desemprego massivo, falências massivas, um sofrimento enorme às pessoas, só porque achamos que estamos a salvar vidas quando isso não está garantido. Portanto, nós temos uma imensa sobremortalidade. A ministra, aliás, adiou cirurgias do cancro. Esta semana foi feito um documento que previa passar para o IPO, mas o IPO já disse que sim, senhora, as vai fazer, mas vai aumentar a lista de espera. Não é? E, sobretudo, deixem-me dar-vos um argumento que a mim me parece central. A grande mortalidade do Covid, infelizmente, não estou a dizer que não estou a desvalorizar 1 centímetro, 1 milímetro uma vida pela idade, mas a grande mortalidade do Covid situa-se com mais de 80, 85 anos nas pessoas que já estão confinadas, que são as pessoas que estão nos lares. E são as pessoas que estão sozinhas em casa, que não têm contacto com ninguém, a não ser, obviamente, com trabalhadores que são rotativos, de baixos salários e que às vezes estão todos infectados e é impossível substituí-los, porque alguém que tenha 70 trabalhadores num lar, e se os 70 estiverem infectados ou positivos, como aconteceu, não os pode substituir de um dia para o outro. E, portanto, é aí que estão a maioria dos surtos e, sobretudo, é aí que está a maioria da mortalidade. Ou seja, os mais frágeis... ser uma coisa mais localizada. Os mais frágeis nós não estamos a conseguir proteger com o confinamento. E isto tem efeitos desastrosos na economia, na vida das pessoas, no bem-estar, na saúde mental, etc, etc. Portanto, eu acho que isto são medidas que funcionam porque emocionalmente as pessoas sentem que estão a fazer o melhor para enfrentar a pandemia, mas eu não creio que estejam a fazer o melhor para enfrentar a pandemia. E depois isto vem tudo numa onda de incoerência que está por explicar. Nós primeiro tivemos o milagre, afinal agora já há vários médicos a dizer que isto tem um comportamento sazonal, como todas as pandemias respiratórias, e nós estamos justamente no pico do inverno e do frio, e em março, quando confinámos, estávamos justamente a iniciar o período da primavera. Nós há 15 dias atrás assistimos a uma propaganda nunca vista, aliás, em relação à vacina, e agora já se está a ver que isso não tem os efeitos minimamente esperados e na altura quem conseguiu resistir a essa propaganda e disse atenção, não é forma de anunciar a vacina, não é assim que se faz as coisas, e infelizmente tantos médicos entraram nessa campanha. Hoje sabe-se que 87% dos contágios são desconhecidos, 87%, não, portanto, conhecem-se 13% dos contágios, porque nem sequer há pessoas para rastrear, e finalmente temos a questão dos testes, que há meses que os cientistas andam a dizer que os testes têm um número significativo de falsos positivos, sobretudo em assintomáticos, pode ser muito maior do que se espera e que agora se viu na pessoa do próprio Presidente da República. Negativo, positivo, negativo, positivo. Vai lançar alguma confusão. Acho que a Califórnia também foi uma vaga de frio? Joaquim, eu sei de uma coisa. Eu acho que é preciso... a Coreia do Sul e Taiwan tiveram tanto êxito no combate à pandemia. Mas eu faço-te a pergunta a ti. Porque é que nós temos não sei quantos países no mundo... Quando nós temos não sei quantos países no mundo
que não tiveram estas medidas drásticas e que não têm um comportamento diferente em termos de evolução da pandemia. Ou seja, muito mais do que o confinamento. Bom, não te vou só falar da Suécia. O que é que o Japão teve? O Japão teve confinamentos muito restritos. A Suécia tem uma mortalidade bastante superior à nossa. E o Japão tem uma das mais baixas. Porquê que é o Japão? Vamos ouvir a Inês agora. Não é... Provavelmente tem hábitos sociais diferentes dos nossos. Eu não sei o que é provavelmente, só sei que não há nenhuma prova de que o confinamento esteja a ter um impacto. No Infarmed esta semana houve um consenso científico no sentido, todos os participantes, especialistas, no sentido de confinar. A única polémica era em relação às escolas, se devia fechar ou abrir as escolas. Mas confinar, o consenso foi total. Mas não é? saberás, como foi dito aqui pelo Dr. António Ferreira... Está bem, mas o António Ferreira o António Ferreira é uma pessoa, não é? Não é uma pessoa. O governo tem que decidir entre opiniões diferentes dos especialistas, dos cientistas. Não é uma pessoa. Veio aqui à televisão esta semana o Dr. António Ferreira, o Dr. Jorge Turgal, o Dr. Pedro Girão, todos eles médicos, todos eles das suas áreas, dizer que o confinamento não tem nenhuma evidência. Na reunião do Infarmed, achas que são selecionados só eu acho que há um problema. Sim, a favor uma do das coisas que o Dr. António nisso. Ferreira diz na reunião do Infarmed é que o António Costa não ouviu o Conselho Nacional de Saúde nem o Conselho de Ética. Não, esses conselhos não foram ouvidos os especialistas escolhidos por alguma razão que eu não estou a contestar, mas há um problema com estes especialistas, deixa-me dizer. E isso é um problema científico que é, não é normal ouvirem 7 especialistas, que todos têm a mesma opinião, sem haver contraditório. Porque é que não foram convidados outros especialistas que pensam de forma diferente e as duas opiniões foram ouvidas? Vamos ouvir a Inês. Inês, no painel já tivemos a oportunidade de ilustrar as divisões em relação a este tema, que hoje ficarão um pouco mais vincadas. Rodrigo, boa noite. Como é que votas este confinamento? Voto contra, na mesma linha com que votaria os outros confinamentos. Eu achei muito curiosa a entrevista que o Primeiro-Ministro deu à TVI, ao canal concorrente da TVI, porque ele pareceu não levar muito a sério a questão do confinamento. Ele falava de um lockdown quase light. Aliás, lockdown, se nós repararmos, foi uma expressão que foi praticamente banida. Nunca mais ninguém voltou a falar de lockdowns, porque não dá para falar sobre lockdowns. E depois percebi porquê, e trouxe uma pequena imagem para ilustrar, que eu pedi à nossa produção para pôr no ar, que é a imagem da reunião que houve na sexta-feira, primeiro dia do confinamento, ali no Centro Cultural de Belém, com a presença da Presidente da Comissária Europeia, da Presidente da Comissão Europeia, da nossa amiga Úrsula. Portanto, o primeiro dia de confinamento é celebrado com uma reunião presencial que mete ministros, António Costa e a Presidente da Comissão Europeia. Portanto, há uma questão, que era a questão do exemplo, e de facto explica-se porque é que António Costa desvalorizou o confinamento ao lockdown, porque não podia nem tinha outra maneira de o fazer. Úrsula vem, traz 8 comissários, para assinalar a presidência portuguesa, o princípio da presidência portuguesa, no primeiro dia de lockdown, peço desculpa, de confinamento, parcial ou quase parcial. António Costa tem que sair de casa, tem que dar esse mau exemplo, tem que sair de casa como qualquer outro português que tinha que ganhar dinheiro. Também ele teve que ganhar dinheiro e, portanto, tinha que estar com o Úrsula. Não podia estar em teletrabalho. Mas para celebrar, então, o primeiro dia, a dita presidência portuguesa da União Europeia, que por acaso tem como tema a transição digital. E nós vemos naquela imagem a belíssima transição digital, o belíssimo exemplo de transição digital que Portugal está a fazer, que é basicamente pôr todos os ministros e comissários europeus numa salinha para se poderem contaminar uns aos outros. São relações transfronteiriças, está tudo absolutamente certo e um belíssimo exemplo. O confinamento, há muito o termo do cansaço pandémico, e nós temos de facto 2 casos, que há quem esteja de facto desgastado ou cansado da conversa da pandemia, e isso acontece, os psicólogos poderão responder melhor do que eu, e depois há quem de facto precisa mesmo de trabalhar, e não tem outra hipótese, precisa mesmo de ganhar dinheiro para pôr comidinha em cima da mesa. E portanto o confinamento é uma medida ad hoc, tudo é muito ad hoc, para mais uma vez tentar demonstrar que o governo